Tem cupim na veneziana, tem cupim em todas as portas. O cupim tá destruindo até a cerca da horta. O Antônio põe veneno, a cupinjada não importa. Se o Antônio não vender... Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do playlist Putz, deu cupim, o que faço? Hoje vamos tratar sobre cupim de madeira seca. Cupim de madeira seca, na verdade, não é um cupim originário do Brasil, é um cupim que veio de fora, através de móveis ou pallets, enfim, e ele também, pelo clima brasileiro, ele encontrou um ambiente muito profícuo para se proliferar. Então nós temos altas infestações e muitas infestações de cupim de madeira seca aqui no Brasil. Esse cupim de madeira seca, ele, na verdade, ele vive internamente na madeira, dentro da madeira. Ele vive dentro do móvel, dentro da porta, enfim, ele fica interno na madeira. Por esse motivo, nós raramente conseguimos ver esse cupim. O que nós conseguimos verificar são os resíduos, que é um resíduo granulado, arredondado, granulado, que vocês veem aqui na foto, está sendo exposta. Mas, pelo fato de eles viverem dentro da madeira, nós não conseguimos encontrá-los de forma geral, nós não conseguimos ver. Nós temos esse tipo de cupim, na verdade, ele interage com o alimento, que é a própria madeira, diferentemente dos outros cupins que interagem com o ambiente. Eles estão no ambiente e atacam a madeira. No caso do cupim de madeira seca, ele está no próprio alimento que ele consome, dentro do móvel, dentro da madeira de modo geral. Então, esse cupim de madeira seca, na verdade, ele não tem necessidade de estar em contato com o solo ou com alguma fonte externa de umidade. A própria umidade da madeira é suficiente para mantê-lo vivo. Os outros cupins precisam da umidade do ambiente, do local em que eles vivem, para poderem sobreviver. Eles não constroem ninhos fora do exterior da madeira, não há nenhum caso de cupim de madeira seca que constrói um ninho fora da madeira, mas o nome cupim de madeira seca também é muito traiçoeiro, porque as pessoas entendem como cupim de madeira seca tudo que seja cupim, que afinal de contas, como outro dia um cliente nos consultou no serviço de atendimento cupinal, te dizendo, não, mas o cupim que eu tenho é de madeira seca, porque minha madeira não está molhada. Sim, é fato, nenhuma madeira está molhada, ela tem uma certa umidade, um certo teor de umidade, mas quando vocês ouvirem o nome cupim de madeira seca, corresponde a uma espécie específica de cupim, que na verdade são várias espécies, sendo que a espécie mais comumente encontrada é um cupim que cientificamente se chama Cryptothermes brevis. Mas tudo isso, evidentemente, é muito complexo no que diz respeito às questões aí de nomenclatura científica aos leigos. Logo, cupim de madeira seca compreende todo e qualquer cupim em que você não vê, que fica dentro da madeira e que desenvolve a sua colônia dentro da madeira e que você só consegue ver o resíduo, que é esse granulado que vocês viram na foto que nós aqui acabamos de passar no vídeo. Esses cupins de madeira seca, eles são facilmente transportáveis, porque como eles estão dentro de imóveis, por exemplo, você faz uma mudança e você vai levar ele para outro lugar no momento da mudança. Então você está levando o cupim junto. Então eles se proliferam também com muita facilidade por conta disso. Há uma facilidade imensa de propagação desse cupim, exatamente porque você transporta, ou as pessoas transportam ele com os móveis. Sem contar de que, fatalmente, e nem dá para saber, em vários casos você compra um móvel que de repente ele vem com cupim de madeira seca, né? Não é que ele veio depois. Muitas vezes acontece de você comprar um móvel e ele fatalmente já estar com cupim de madeira seca. E aí é importante o seguinte, quando a gente vê uns furinhos no móvel, e aí que a gente fala, puxa, tá com cupim, esses furinhos do móvel, eles correspondem ao furinho de saída. O que eu quero dizer com isso? Esses furos são feitos pelos cupins para que eles possam limpar ou liberar esses resíduos que eles provocam, que eles fabricam. O cupim de madeira seca, quando ele infesta o móvel, na verdade ele infesta pelo veio da madeira. Ele não faz um furo para entrar. Por incrível que pareça, ele entra pelo veio da madeira,
começa a consumir o imóvel, formar a sua colônia, e aí, em determinados momentos, faz um furinho para eliminar esses resíduos e ele fecha esse furinho. Ele produz um líquido gelatinoso, se eu posso assim dizer, e ele fecha o furinho. Então, ele protege o ambiente que ele vive, que é o próprio ambiente que ele alimenta, que ele se alimenta. Logo, muitas vezes você vai ver o furinho porque está feito ali, mas logo ele vai, em algum momento ele vai ser fechado. Então, esse é uma questão até curiosa, mas até importante. Quer dizer, não há necessidade de você ver um furinho para o móvel estar infestado. Você pode ter alguns casos em que você não vê o furinho e o móvel está infestado. Os cupins de madeira seca, como todos os outros cupins, eles também fazem a aleluia. Eles também fazem o siriri, enfim, a revoada. E isso, no caso do cupim de madeira seca, acontece à noite, geralmente à noite. Então, muitas vezes, as pessoas nos consultam dizendo, olha, eu vejo aqui atrás do meu sofá que apareceu um monte de cupim morto no chão. É porque houve a revoada. E como nós dissemos em outro vídeo, as revoadas existem para a procriação e não para a alimentação. Eles não saem para se alimentar, mas os cupins saem para procriar. E você tem, então, também revoada, no caso de cupim de madeira seca, que vai sair voando do seu móvel à noite. Normalmente, então, a gente não percebe que isso acontece, mas isso também acontece. E essas revoadas, muitas vezes elas vão até ocorrer, a nova proliferação, ou a nova criação de colônias se dá dentro do seu próprio ambiente. O cupim de madeira seca é voraz, pode deixar o seu móvel uma fina casca sem que a gente perceba a infestação desse cupim dentro. Logo, fique atento, porque é difícil de conseguir percebê-lo até que você tenha os resíduos ali em volta do móvel, enfim, em volta da porta, no ambiente que o cupim de madeira seca está, mas realmente eles têm um poder de consumo bastante grande. Por fim, é importante dizer que o cupinout ele não funciona para este tipo ou essa espécie, enfim, de cupim. E não funciona por uma questão mecânica, não por uma questão química. O que acontece é que, como esses cupins ficam dentro do móvel, dentro da madeira, e como nós temos que aplicar o cupinout na superfície da madeira, porque não há como aplicar, evidentemente, a isca dentro da madeira, não há como inserir a isca na madeira. Logo, como esses cupins não vêm para a superfície, eles não consomem a isca. E não consumindo a isca, evidentemente que o tratamento pela iscagem não será eficaz. Alguns tratamentos podem, evidentemente, serem feitos. Sinceramente, quer dizer, esse spray que se compra no mercado, em geral, que tem uma ponteira de ferro para enfiar no buraquinho e aplicar o veneno no imóvel, eles têm muito pouca eficácia, porque a madeira não absorve a quantidade necessária, se assim eu posso dizer, de veneno para matar todos os cupins. Um outro elemento importante, já tocando nesse assunto, você pode ter dentro do seu imóvel várias colônias de cupins de madeira seca. São colônias pequenas, a rainha é muito pequena, em comparação aos outros cupins, às outras espécies de cupins, você pode ter várias colônias dentro do seu móvel. Logo, você vai aplicar esse veneno que tem a ponteira, spray, enfim, que tem a ponteira para enfiar no buraquinho, mas ele vai absorver muito pouco veneno, o que significa que ele vai chegar a muito poucos indivíduos que estão ali infestando o seu móvel e ele vai continuar, evidentemente, a ser consumido e essas colônias vão continuar a crescer. Logo, ele tem pouca eficácia. Caso você precise de mais alguma informação sobre até cupim de madeira seca, ainda que o cupinout não faça efeito, claramente, quando nós recebemos a consulta e constatamos ser cupim de madeira seca, nós não aconselhamos o uso, por princípios, evidentemente, de profissionalismo e honestidade, mas, caso você nos contate no serviço de atendimento cupinout, nós buscaremos alguma forma de lhe auxiliar no que diz respeito ao tratamento ao cupim de madeira seca. Bom, vamos dar continuidade aos outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você quiser, inscreva-se no canal Cupinout para ir recebendo os novos vídeos que nós estaremos lançando.
Se você tiver alguma necessidade de esclarecimentos mais, fique à vontade para nos contatar no nosso saque, no número que está aqui. E caso você queira, clique e acesse o nosso site pelo link que você tem aqui abaixo do vídeo. Muito obrigado. Próximo.